diretamente da Itália, mais um encontro com a Josane Mary Amorim. Estamos esperando a nossa convidada chegar para darmos início. Bem-vinda, Cláudia! Bem-vinda, Cláudia! A Josane já deve estar entrando. E hoje o tema é super legal, gente. Hoje o tema é amor próprio. E a Josane já está aqui, já está chegando, ok? Então nós decidimos fazer esse encontro com vocês para partilharmos os nossos questionamentos, os nossos aprendizados. Então, temos esse encontro marcado todos os domingos, na medida do possível. Mais uma... Ué, por que a Josiane ainda não entrou? Peraí. Ela está chegando para a gente aprender, compartilhar, dividir, enfim, um bate-papo leve e descontraído. Bem-vinda, Cris Francelino. Então, dando continuidade ao nosso delicioso café Olive, que por enquanto não podemos fazer ainda no jardim. Eu sei que vocês estão esperando, né? Mas eu estou preparando o jardim para a gente continuar. E o Olive hoje apresenta mais uma vez Josane Mary, quando o chá. Então é uma alegria contar com a sua presença. Compartilhar esses momentos, esse bate-papo. Eu acho que a Josane... Opa! Já estou vendo aqui. Bem-vinda, boa tarde, Josane Mary, tudo bem? Oi, Sônia, minha querida, muito obrigada, tudo bem? E por aí, feliz de saber que o sol começou a brilhar aqui um pouquinho, abençoando esse momento tão maravilhoso. Gente, muito obrigada pela presença. Sônia, mais uma vez, muito obrigada aí pela oportunidade desse bate-papo. E você? Alegria. Tão cheia de energia vermelhinha aí à sua volta, que delícia de perceber. Obrigada. É a mandala, né? A força das mandalas, as ametistas. Então, deixa eu posicionar bem esse telefone, assim. Jean, Willen, bem-vindo. Olha quanta gente chegando, que maravilha. Então, Jô, um tintim para esse nosso encontro, e o tema hoje é amor próprio. Uau! Bem-vindos ao When Tea Hits the Soul, the Vanity of the Spiritual Being. Be cool and be attractive. Bem-vindos a mais uma edição de Quando o Chá Atinge a Alma, a vaidade do ser espiritual. Quando isso acontecer, fique tranquilo e atraente. Seja você mesmo. Bem-vindo. Tintim com as suas flores, que eu não esqueço de colher algumas flores do campo para uma fada primavera. Muito obrigada. Eu também tenho umas pequenas florzinhas aqui, colorindo o nosso momento. O chazinho está ali quentinho, aqui na nossa borboletinha. Maravilha, Prontos maravilha. Para esse bate-papo. Então, durante essa semana, nós tivemos vários encontros, conversamos bastante, foi uma conversa, um papo assim muito gostoso, como sempre, né? E conversamos sobre o que foi dito, o que foi compartilhado a semana passada, no domingo passado, e foi muito prazeroso, né? A nossa live já conta com mais de 100 visualizações, e isso nos deixa muito felizes, porque é isso, gente, cada um faz um pouquinho. Inclusive, eu gostaria de pedir para vocês que estão aqui, tem uma flechinha, então compartilha com alguém que você acha que poderá gostar, poderá curtir
esse bate-papo. Basta você clicar nessa flechinha, parece um aviãozinho, né? Tá na parte direita do teu celular embaixo. Então você clica ali e você pode mandar o convite agora, aqui e agora, para os seus amigos, né? Isso vai ser bem legal porque o Instagram entende que é uma conversa interessante, né? Jô, então, da onde a gente vai começar hoje? Onde nós paramos, né? O papo foi tão legal a semana passada e nós chegamos em um ponto comum, um ponto que toca cada um de nós, seres humanos, que é o amor, mas particularmente o amor próprio. Para a gente poder amar de verdade, a gente tem que se amar, né? Então eu vou lembrando de uma frase de Jesus muito conhecida, né, na Bíblia, ame aos outros como a si mesmo. Ele não disse, ame aos outros mais do que você, do que a si mesmo. Então, com você a palavra, para compartilhar conosco um pouquinho mais desse seu percurso, falando de quântica, espiritualidade, o amor próprio, para Josane Mary. Obrigada. Olha, Sônia, são tantas coisas que eu gostaria de compartilhar, mas elas precisam ser faladas de uma forma sequencial para que façam sentido, porque eu compartilho uma realidade que eu experienciei, uma coisa que eu quero muito que todos experienciem, porque parece que finalmente, Boggle Down, eu entendi o que é fé, né? Existe uma frase que diz: fé é quando a gente se joga e Deus dá um jeito de colocar o chão depois. Então foi mais ou menos assim. Só que essa frase, ela é muito bonita, ela é muito utópica, mas como a gente quebra essa frase e na prática experiencia isso? Porque eu acho que nunca nos faltou fé em momento nenhum, nunca faltou em mim fé em momento nenhum. Uma crença na vida, um senso muito maior. Só que isso estava lá fora, não estava em mim. Quando foi há alguns anos, eu tive uma depressão ou um pânico, uma coisa tão estranha que me fez estar muito em contato com questionamentos, como eu citei semana passada, onde foi que eu errei, o que eu fiz, o que significa tudo isso, se eu estou aqui para aprender, por favor, me deixe saber e visualizar de tal forma os meus erros, de forma que eu não erre mais, porque se a minha vida se eu estivesse tão fazendo tudo certinho, eu não estava sentindo dores, porque chega um momento em que a gente começa a se sentir muito vazio. Então, nesses questionamentos, um dia, eu aqui na minha floresta, eu fiz aquilo que o professor Hélio e muita gente diz, que é o soltar. Eu soltei mesmo. Eu parti de um questionamento que eu tinha tido na noite anterior, eu falei, como que eu posso ter a pretensão de chegar próximo de Deus se eu acho que eu tenho que ser perfeita, ou se a gente tem sempre essa sensação de como eu me livro dos meus pecados, dos meus errados, daqueles julgamentos, como que eu me apresento ao Pai. Então tinha sempre essa ponte que eu não conseguia transpor. Só que chegou um momento em que eu comecei a colocar em questionamento as palavras eu vou citar aqui várias vezes o nome de Jesus, mas eu poderia falar citando outras situações, mas eu tenho uma paixão para falar através desse tema sobre esse aspecto. Então eu comecei a questionar, como por exemplo, quando ele fala, ou ele falou, que faço podeis fazer e muito mais. E por mais que eu tenha buscado respostas, ou em tradições espirituais que eu tinha me envolvido, eu nunca entendi o segredo da coisa, a alquimia da coisa. Até que um dia eu dei de encontro com um evangelho que não está na nossa Bíblia, na Bíblia que a gente tem o hábito de conhecer. Eu digo Bíblia porque é um livro presente na minha vida, é mais um livro místico presente na minha vida, onde eu aprendo muita coisa, não tenho muito domínio a respeito, acho uma linguagem bastante complexa, não consigo encontrar muitas respostas ali,
mas encontrei as respostas que eu queria nos evangelhos que ali não estão. E num desses é o evangelho de Lucas, onde, deixa eu só conferir aqui para poder ver se é o de Lucas mesmo, para eu não falar besteira. Uhum. Só um momentinho, por favor. Uhum. Exatamente, olha. Eu vou, eu vou aproveitar esse momento para agradecer as pessoas que já estão aqui na sala conosco, a Suzana, a Tânia, o Francelino, a Lígia Braz, a Lulu, enfim, obrigada pela presença de vocês, é uma alegria. Obrigada. Fiquei feliz de conferir aqui. É o Evangelho de Thomas, onde, na verdade, não são histórias contadas, mas são literalmente palavras de Jesus, que quando eu tomei conhecimento, quando eu li, para mim era como se eu estivesse ouvindo a alquimia falada da forma mais bela e sucinta e perfeita possível, a explicação de tanta coisa, de como a gente se interage, porque ali é a certeza e a explicação e a receita de que a gente faz parte do todo, e de como a gente se conecta com esse todo. E no nosso último bate-papo, você narrou uma história tão cativante, inspiradora, daquele senhor que narra do esplendor das cores. E eu ressonei com aquele momento, meu coração vibrou aqui de alegria, porque eu experimentei e passei a experimentar momentos assim, não porque a minha fé aumentou ou diminuiu, mas eu resolvi tomar posse dela e me atirei dentro dela. Foi quando eu realmente disse, se eu tiver que ser perfeita para ser aceita por Deus e receber dele o carinho que eu preciso nesse momento, quais as chances eu tenho? Então eu clamei naquele momento, quero ser aceita como eu sou, porque eu preciso me amar como eu sou, e eu me amo como eu sou, até com os meus erros, mas eu preciso desse carinho, desse amor. Então foi um bate-papo muito intenso, foi xamânico, foi de horas. Só que quando eu me levantei daquele momento, eu vim para casa me sentindo bastante aliviada, porque quando a gente fala essas coisas todas... Só que no outro dia de manhã, para fazer sentido, aquele voto de confiança e de certeza que eu tinha dado naquelas palavras, eu tinha que não ter nenhuma preocupação na minha cabeça. O meu coração tinha que estar se sentindo leve, porque eu tinha colocado em prática a única coisa que eu ainda não tinha feito. Porque a gente estuda, a gente aprende, a gente experiencia aqui, a gente experiencia ali, mas a certeza de que eu fazia parte de tudo, eu ainda não tinha tido essa coragem, sabe? Certo. Parecia que a gente tem que ficar perfeito para fazer isso, e eu falei, como que eu vou? E eu precisava me salvar daquele sentimento de o pânico, é um enlouquecimento na cabeça da gente, no sentimento da alma, a gente vai ficando muito para baixo. E aconteceu, digamos, esse momento na floresta, na sua floresta, aí onde você mora. E foi por conta disso que eu, um outro dia, comecei a exercitar como se... Não tem aquela frase onde a gente diz que a gente caminha na praia e só vê duas pegadas? Sim. Exato. Eu tive que começar a me sentir desse jeito. As minhas palavras tinham que começar a fazer sentido. Porque simplesmente me entregaram... Sua voz abaixou. Aconteceu alguma coisa aí? O quê? De repente alguém tentou ligar e quando alguém tenta ligar, disturba a transmissão, né? Fala, vamos ver se a gente... Você está me ouvindo agora? Bem baixinho, Jô. Está baixinho? Eu não sei o que eu fiz. Eu não mudei. Me parece que você nem tocou nada, eu escutei somente uma vibração e eu vou pedir para as pessoas que estão conosco se estão ouvindo. Será que sou apenas eu que estou ouvindo baixinho a Jô? Ou vocês estão também ouvindo a voz dela muito baixa? A Cris está dizendo que ali está normal. Então eu vou... Que curioso, né? Bom, o meu está no máximo. Então vamos continuar. O importante é que o pessoal esteja te ouvindo.
Ok. Então, eu interpretei esse momento meu como qualquer momento, como quando uma pessoa está dentro de uma igreja ou de um templo, ou sentada num jardim. Foi um momento muito pessoal, foi a minha prova de mim mesma. Será que eu tenho coragem de exercitar essa fé? Será que eu tenho coragem? Então, no outro dia, eu não sei te dizer exatamente qual foi a mudança que aconteceu, mas no outro dia, parecia que o desespero tinha se feito tão presente que não tinha outra solução a não ser colocar em prática. E foi tão maravilhoso me lembrar daquele momento e falar, não, depende de mim, do foco do meu pensamento, o foco da minha atenção, aqui e agora, para daqui a pouquinho ser bem. E eu sei que vai ficar tudo certo, tudo vai ser acertado. Se eu alinhar o meu pensamento, se eu alinhar com a minha emoção, que é a linguagem que eu me comunico com o universo num todo, se esse sentimento for de gratidão, foi um exercício imenso, porque como você sai do pânico para a gratidão? Foi um shift, uma mudança. Eu tive que me desnudar de mim totalmente. Tudo que eu sabia, eu tive que falar, eu não sei nada, porque se eu soubesse, eu não teria caído dentro desse pânico. Entendeu? Certo. Então, por isso que para eu fazer sentido, eu fiz isso. E fiz literalmente durante 24 horas. E no outro dia, eu acordei sem nenhuma sensação de angústia. Falei, vou seguir a mesma receita. E à medida que os dias foram se passando, os meses foram se passando, eu comecei a perceber que tinha uma magia acontecendo, menina. Como eu só focava em coisa boa, começou só a acontecer coisa boa. Que Eu maravilha. comecei a perceber que tinha chances de eu manifestar até uma topada ou uma notícia ruim, porque começou a ficar incrível. Toda vez que eu pensava em alguma coisa ou usava a imaginação para criar a tela na minha mente, eu daqui a pouquinho eu via a situação e aí eu comecei a perguntar para mim mesmo, será que é isso que é o que faço, podeis fazer e muito mais? Porque nesse evangelho de Thomas, é Jesus contando para a gente, assim como Buda conta em outras linguagens, assim como outros mestres contam em outra linguagem, mas no fundo é alquimia pura. Então, quando eu comecei a ter acesso a essas informações, e já dentro desse processo totalmente consciente de que depende de mim exercitar a fé, não é daqui a pouco nem agora. E o que era essa fé? Eu chamei de semáforo. São o amarelo, o verde e o vermelho. Vermelho é quando eu estou muito próximo daquilo que eu costumava sentir. É uma sensação de apreensão, a preocupação não sai da cabeça, aquela vontade de então, eu meditava e tentava encontrar na minha mente uma forma de como é que eu me sinto quando eu estou tranquila. Ir me identificando, ir me conhecendo, o que dói em mim, o que eu sinto, eu percebo algum chakra, enfim, aí eu mergulhei dentro do ser holístico, dentro do ser espiritual, e tem sido uma fascinante jornada, porque eu não sabia nada perto do que atualmente tem sido apresentado para ser aprendido. Então, realmente, em cima dos meus paradigmas antigos, eu acredito que eu não teria condições nenhuma. Então, eu fortemente sugiro, independente de qual postura filosófica a pessoa siga, que confira, porque são livros que valem a pena serem lidos, esses evangelhos que não estão na nossa Bíblia tradicional, porque trazem receitas, trazem, sabe, todas aquelas parábolas que o nosso mestre disse, que parece que ficou faltando uma chavinha? Pois é. Então, ter acesso a essas informações, para mim, foi tão revelador, que eu falei, a única coisa que parece que ele tinha, que a gente não tem, é uma certeza, né? É. E se o Poxa, nome que da lindo. certeza é o que a gente interpreta como fé?
E aí, então foram esses indagamentos, me desculpa muito, vindos lá de dentro mesmo, e quebrando todos os paradigmas, me perguntando e questionando coisas assim que só dá para fazer com a alma mesmo. Ou Então foi seja, assim que a partir desse momento, desculpa, bebi uma imagina, ou chazinha. seja, tudo parte de um profundo desejo, né? É uma coisa muito pessoal e acessível a cada um de nós, porque ninguém é melhor, ninguém é diferente, nós fazemos parte da mesma essência, então é muito gostoso ouvir esse seu depoimento sobre a maneira mágica que aconteceu com você na floresta, em um contato pleno com a natureza, essa entrega, né, Ju? Você se entregou e a partir desse momento você passou a perceber que a força, digamos, da lei da atração, né, que as coisas começam, você vibrando nessa energia da fé, da entrega, os milagres começaram a acontecer, né? E é muito bacana. Poxa, lindo, lindo, porque é possível, nos faz compreender que é possível para cada um de nós, né? Com Aceder certeza. essa caixinha mágica, né? Que chamamos de espiritualidade, chamamos de quântica, chamamos de vida, aquela que nos une. Exatamente. Eu acho tão apropriado nesse momento, porque o objetivo desse nosso bate-papo é deixar a informação. Nós somos iguais, o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer pessoa, e acontece com qualquer pessoa, todos os dias, a todos os momentos, assim como sempre aconteceu na minha vida, e eu nunca percebi. Então, eu acho que é até válido nesse momento, e em 2019, eu escrevi um texto no meu site, que é justamente, é tão orgânico, porque era o que eu senti naquele momento, foi em torno de setembro de 2019, que eu estava nesse processo de ressurgimento. Então, para trazer a coisa mais para um beabá do dia a dia, se você me permitir, eu vou ler o texto para as pessoas verem Claro. que eu não estou falando de nada muito místico, eu estou falando do Uhum. nosso dia a dia aqui, da minha realidade igual a de todas as pessoas. Então, olha Claro, só. só vou pedir para você, se você conseguir ler uma voz um pouquinho mais alta, porque eu continuo a te ouvir muito baixo. Eu espero que na gravação não fique assim, e as pessoas estão dizendo que estão ouvindo bem, então eu espero, porque eu estou te ouvindo bem baixinho. Então, se você conseguir aumentar um pouquinho o tom da voz, quem Tá sabe, bom. né, fica um pouquinho melhor na gravação. Obrigada. Então, a cada 7 anos, um novo ciclo se inicia em nossas vidas. Está mais claro para você agora? Está Melhorou? ainda baixo, mas estou entendendo. Ok. A partir do meu 8º, experiencio o encontro dentro de mim mesma, além de comigo mesma, e ao mesmo tempo, ainda só isso. Preenchi-me de uma presença, awareness, consciência, que me permite aprender a alcançar dentro de mim ferramentas quânticas inovadoras e ter acesso às respostas que elucidam. Finalmente, sem elas, teria permanecido no campo da utopia. Seguiria sem perceber o fascinante campo eletromagnético que nos cerca e que somos. Passei a perceber a ressonância entre micro e macro-universos. Em consequência, passei a observar o que crio através dos meus pensamentos e ações. Passei a observar o que costumava também pensar ser a minha identidade, o ego, self. Nada de errado em tê-lo, é parte de nós. Percebi o meu confuso e, apesar de valente, ainda sem noção de acesso à verdadeira resposta, por desconhecer que há a opção para se questionar sobre a verdadeira pergunta. Você está me ouvindo direitinho, Sônia? Sim. Ok. Convidei cada átomo do meu ser e do meu dia a dia
para deleitar-se da presença, repleta de amor, informações, leis lógicas, beleza, alegria e prosperidade. O self alegrou-se. Minhas desidratadas fibras umedeceram-se. No contexto humano, como parte do universo, adentrei um portal para aprender a minimizar minha cegueira egóica. Percebi que a caverna que mais se teme adentrar é aquela que guarda os tesouros mais buscados pelos nossos corações, nossos Édens. Tudo é energia. E é isso tudo que há. Tem uma foto do Einstein onde ele diz que ajuste a frequência do que você pensa com o coração e não tem jeito de você verificar aquilo que você desejou. O nome disso não é coincidência, chama-se de física quântica. Há um ano, adentrei minha caverna pessoal, corpo, mente e alma. Isso em 2019. Em todos os tempos, espaços e dimensões. Rendi-me encantada às doces lições ao adentrar. E aí estava o pulo do gato. Eu só as percebi doces, única e exclusivamente, por estar reavaliando-as em parceria com o universo, que aprendi a considerar, que clama por veja-me, sinta-me, sou perfeito. Rendi-me encantada, reavaliando-as com parceria com o universo. Assim, não as reavaliei sozinha. Havia finalmente uma mente sana no processo. Coloquei o ego de lado, a parte insana da mente, a que se pergunta: quem eu sou? De onde venho? Para onde vou? Optei por fechar as lentes que observam o mundo físico e explorar a possibilidade do sem julgamento, ver a perfeição, tal qual o universo que agora percebo. Ver através dos olhos da perfeição do universo. Passei também a perceber o quanto tudo é ilusório, como num videogame. Reavaliei os valores que eu cultuava, os paradigmas que tinham meus conceitos absolutos. Soltei. Soltei amparada por uma emoção de alegria em torno de uma certeza de que não há o que temer. A certeza de que há luz, amor, alegria e prosperidade em nós e à nossa volta. E que a usina que ativa tudo isso também sou eu. Também é você. O inerente desejo de explorar tal sentimento, o feel the feeling, e servir e compartilhar, revestia-se de uma intensidade até então nunca experienciada por mim. O Ho'oponopono passou a fazer parte dos meus mantras. Pedi perdão a tudo e todos, e também a mim mesma, em todos os tempos, espaços e dimensões. Perdoei tudo e todos, e também a mim mesma, em todos os espaços e dimensões. Entendi que a harmonia que busco com o universo também se inicia quando me enxergo no outro, e que nele, tudo que percebo é fruto da minha capacidade de percepção. Daí, deste entendimento, todas as emoções que sinto se originam. Ressignificar como percebemos urge. Nossa condição em termos de potencialidade é ilimitada. Somos perfeitos, somos amor. Se o que se experiencia como vida é puro reflexo, justo e cristalino, da percepção que temos de nós diante da vida, que tipo de percepção estamos tendo de nós mesmos? Do silêncio surgiu finalmente o vital entendimento de que pensamento é energia. Onde a mente estiver, lá estará a energia que dará forma à realidade que experiencio no momento. Temos o direito de seguir em frente e permanecer no aqui e agora, e servir, de nos livrar do peso da culpa do passado, de nos livrar da impressão de que somos pequenos espiritualmente, e, acima de tudo, de nos livrar da sensação da distância kármica que nos separa da alegria
de se sentir parte do mestre maior do universo. Entendi que a dificuldade no caminho também vem da culpa, objetivo e desejo do ego. Seu lema é que fiquemos agarrados no erro, na defesa, e não na sua correção e libertação. Entendi que não sou eu que caminho, eu sou caminhada. Não sou eu que penso, eu sou pensada. Sou parte efetiva de tudo o que sempre houve, há e sempre haverá. Também entendi que tudo o que penso é a mola motriz do tudo que manifesto. Saí da caverna, caminhando meus primeiros passos no entendimento do emaranhamento quântico, no I Am. Divisor de águas nesse processo, ou caminho ou descoberta, foram as novas portas de percepção que passaram a se apresentar de forma natural e diária. Segui o fluxo deste campo eletromagnético, presente em tudo e todos, extasiada como uma criança, no playground quântico, no brinquedo escolhido e pernas ao vento. A partir do momento em que as epifanias, eu passei a acordar todas as noites às 3 horas da manhã, literalmente. Sim. Muitos downloads e muitas fichas caindo. E eu até hoje tenho esses momentos. A partir do momento em que as epifanias e catarses também se fizeram presentes, percebi que sou parte de duas matrixes, daquela que é divina e daquela que é ilusória. Acordei de um sonho que, de tão real, me impossibilitava de perceber, sequer suspeitar que era por mim sonhado em tempo real, ou como percebemos o tempo. O caminho sempre foi e será pessoal. Minhas prévias percepções da roda da Sansara fragmentaram-se. Ressignifiquei sem a busca do significado. Senti os efeitos da liberdade do aconchego de sentir o universo como um guia. Alquimia pura. Gratidão emana-se. Somos habitados pela luz da essência quântica. Há em nós um átomo divino, uma pura onda de contentamento expandido, oriundo da fonte criadora do mar das infinitas possibilidades. É nele que passei a nadar, neste novo ciclo que se inicia em minha vida. Namastê. Que texto maravilhoso e que bacana, Ju, que você tem tudo isso registrado no seu site, próprio no momento que acontecendo, né? A cada download que você ia tendo, você criava um texto e compartilhava, né? Então, quer dizer, um material muito rico, muito profundo. Parabéns. Isso aí é o que eu chamo de orgânico do Cosmic Me ou o When Tea Hits the Soul, os meus 2 livros, porque eles são essas impressões expandidas, mas elas partem não só de uma impressão de quando eu lembrei, porque esses textos eles foram escritos no momento em que eu experienciava esses saltos, esses paradigmas, e o mais incrível é que quando eu tinha uma percepção e eu não tinha noção do que se tratava, eu fazia pergunta, aparecia um YouTube com uma resposta, ou é um livro que aparece e de um tema completamente acima da minha capacidade, mas que fazia sentido. Então, ao ler aquilo ali, parecia não, né? É a certeza de que a gente vai atualizando o software da nossa mente. Mas para atualizar, eu tive que fazer a mesma coisa que normalmente a gente faz com o nosso computador. A gente não tem como rodar um equipamento, um programa novo, num equipamento novo, com aquele computador que a gente usava nos anos 80. E a minha cabeça, durante 5 décadas, era um computador grandão, como aquele grandão. Hoje em dia, eu estou adaptando, estou aprendendo a me transformar num tablet. Estou usando a tecnologia, porque, como diz o professor Hélio Couto, muito lindamente, a gente tem toda essa parafernália eletrônica aí, mas a gente não acredita que ela está aqui dentro da gente, né? A gente tem o telefone celular, não tem fio nenhum entre a gente,
Nós estamos nos comunicando porque a gente sabe que tem alguma coisa invisível que faz isso funcionar. Que Com tal colocar essa certeza. coisa invisível dentro da gente? E é justamente quando a gente dá esse salto e acredita que a gente não precisa de nada. A gente só precisa da certeza de que a gente já tem tudo para fazer o que a gente precisa. Com todos os erros. Por isso que eu disse semana passada, é a arte do sim. É verdade. Bom, Porque se a gente eu faz sou bem... parte do todo e entende que a emoção que eu gero nesse momento não necessariamente tem que ser de conflito com a realidade que eu percebo. Eu aceito a realidade, ou aceito a ofensa, ou aceito o acidente. Não comungo com aquela emoção e mantenho minha paz de espírito, mas aquela experiência me dá a chance de ver, ok, aconteceu isso, ou senti aquilo, mas eu não preciso me enganjar com aquela emoção. Por quê? Aqui e agora é o que importa. Então, o que eu me sinto e como eu penso vai manifestar o que eu vivencio. Então, eu não posso deixar que nada e ninguém, em tempo algum, invada a minha esfera, porque a minha esfera reflete a esfera aí fora. Quanto mais eu acredito na guerra, mais eu manifesto a guerra. Quanto mais eu acredito na dor, mais eu manifesto a dor. Então, essa virada, essa mudança de paradigma que é o exercício. E é aí que eu digo, é difícil, mas é possível, é entrar num processo de tem que ser e não tem jeito de ser diferente. É essa coisa do... Mesmo quando eu tenho alguma coisa, algum desafio, uma situação nova para resolver e eu não sei, eu tento o máximo que eu posso, não dar espaço à preocupação. E quando eu percebo que eu começo a ficar preocupada, esse semáforo aparece na minha frente. Eu começo a perceber, eu tô olhando o sinal vermelho. Então, o que esse sinal está me dizendo? O que essa preocupação está me dizendo? O que eu sinto nesse momento? Se eu não tiver condições de angariar nada naquele momento, eu agradeço a presença da preocupação. É desse jeitinho mesmo que eu faço. Eu agradeço. Digo, minha querida, seja bem-vinda. Eu sei que você teve o hábito de se fazer muito presente, eu quase nunca te questionei, mas eu agora gostaria de saber, você me traz alguma informação nova? O que é? Então, eu faço esse diálogo com qualquer emoção que eu tenha, seja ela a tristeza, o ciúme, a inveja, a raiva. Eu aprendi, eu comecei a ter que fazer isso aí para eu me conhecer e saber que tipo de gatilho externo ativa em mim uma emoção que eu não quero sentir, mas que vai manifestar uma coisa negativa na minha vida. Então, se eu não tiver o controle de fazer com que você não me irrite, como é que eu não vou poder experimentar a raiva? Eu posso experimentar a raiva agora. Toda emoção é do momento, mas a gente não draga aquilo para a nossa vida inteira. Então, naquele momento, a gente experiencia a emoção através do Ho Oponopono, pelo menos é assim que eu faço, porque eu acho que se a gente não se conhece, não passa a se amar, por que a gente passa a se amar? Porque tem olho azul, porque tem carro novo? Se fosse assim, eu tinha que me detestar, né? Tem carro novo e nem meu olho é azul. Não, é quando a gente percebe que essas palavras de todos os mestres, como você falou, só faz sentido se a gente colocar em prática. Claro. Então, não importa o que o mundo está dizendo, diga para cada um, para si mesmo. Eu posso e posso tudo, não é porque Deus está lá, não. Ele está em mim, eu sou o camarada. Essa mesa é o camarada. Essa xícara é o camarada. Por quê? Porque dentro do núcleo, do átomo, aquela energia, esse campo eletromagnético é o 99% de tudo que há, sempre houve e sempre haverá. Tem muito mais Deus em tudo quanto é lugar do que a gente imagina. Claro. A Cris Cuica está dizendo aqui, muito lindo, me fez pensar sobre amor próprio e perdão. Só podemos perdoar a si e ao outro se conseguimos realmente perceber esses pequenos, grandes sinais. E é realmente sinais, né? E eu achei muito
Achei muito interessante você nos contar assim, como você faz, porque o objetivo realmente desse encontro, desse bate-papo, é partilhar o nosso aprendizado, né? Então, eu me lembrei também, Jo, e me corrija se eu estiver errada, é, nós seguimos, né, um dos cientistas, dos estudiosos, e ele fala da maneira certa de rezar. Estou falando do Greg Braden, não sei se a pronúncia está correta. A sua pronúncia está correta. E, e eu sei que há muitos anos, né, eu sigo os textos, os livros dele, tudo, e ele conta desse, desses beduínos que estavam no Mar Negro, né, que jogaram uma pedra, alguma coisa assim, escutaram um barulho de uma jarra, aquelas antigas jarras, foram lá ver o que que era, entraram nessa montanha e tal, e descobriram alguns pergaminhos, né, antigos, e um deles, é, se eu não me engano, de Isaías, é, falava sobre algo que não está na Bíblia, que é a maneira certa de rezar. Então, dizia que quando a gente reza, como não pedindo, porque tudo está na lei da atração. Quando você disse, automaticamente, quando eu fiz aquela entrega, quando eu disse, estou aqui, pronta, né? Me abrace, me carregue no colo, né? Você citou as pegadas, né? Pegadas na areia, que é assim, uma imagem que a gente tem, quase todo mundo tem na cabeça essa imagem. Então, diz o Greg que quando a gente reza pedindo, a gente solta para o universo uma emoção de falta. Então, que o certo é você rezar agradecendo, né? Então, agradece o milagre, reza pelo milagre já concedido. E essa é a maneira certa de rezar. O que você me diz sobre essa observação? Minha querida, você falou tão lindamente, olha, os meus escritos, ele praticamente são em cima de coisas que Greg Braden foi um dos primeiros, eu tenho uma gravação dele no meu telefone que é de 2016, quando ele começou a aparecer com esses conceitos, e eu tive que colocá-lo na minha tribo, porque ele falava uma linguagem que ninguém mais falava, e era a única linguagem que eu conseguia entender. E eu já estava meio que, não é escrevendo sobre essas coisas porque eu estava aprendendo em livros, não, mas porque eu estava experimentando, experienciando essas coisas. Então, ver uma pessoa de um cabedal tão grande como o dele, né, um visionário, um geólogo, um historiador, eu acho que ele sabe muito de computação, tecnologia. Então, é um cara com informações tão maravilhosas que foi me dando cada vez mais a certeza de que vale a pena colocar em prática. Em uma dessas, quando ele fala The Power of Prayer, foi um dos primeiros livros dele antes do The Divine Matrix. Esse também é um livro maravilhoso. E numa dessas informações ele diz que ele estava uma vez, logo no início, nos anos 80, com um amigo de uma tribo, descendente de uma tribo indígena na América, e esse amigo disse, olha, eu vou fazer esse final de semana, eu vou fazer um ritual, porque nós estamos precisando de chuva na nossa região, devia ser algum deserto perto do Texas. Ele achou aquilo bastante xamânico, né, início dos anos 80, ninguém falava muito essa linguagem, ele foi e acompanhou esse amigo índio. Então, quando eles chegaram lá, ele disse que ele pensou que fosse uma coisa cheia de parafernália. Esse amigo dele simplesmente meditou em pé durante alguns minutos e logo depois falou, e aí, vamos tomar um café? E quando o Greg Braden relata essa situação, ele diz, mas como assim? Você tem que me explicar isso, porque eu vim imaginando que eu vou assistir um circo, né? E aí o índio diz e fala, não, eu tinha tanta certeza do que eu queria que eu, em silêncio, eu fiquei ali sentindo como foi quando a última vez que a chuva me cobriu.
Eu deixei com que aquele sentimento que eu conheço fosse tão presente em mim que eu me senti totalmente molhado pela chuva. No outro dia, não preciso dizer o que aconteceu. E isso são dados científicos. Então, Greg Braden traz isso tudo nos livros dele. E uma coisa que é mágica, lembra que nós ontem conversamos um pouco sobre como nós conduziríamos o nosso bate-papo de hoje. E eu te disse, né, as minhas impressões, e você também, para a gente fazer uma coisa casadinha. E hoje nós recebemos um link da nossa amiga em comum, a Lígia. A Lígia. Exato. E, na verdade, esse vídeo do Greg Braden, que foi lançado às 17 horas, eu até compartilhei no meu Facebook, então, Lígia, muito obrigada. Ele é uma releitura de de Greg Braden, em 2019, que está no meu site também, chamado Portas da Percepção, onde tudo isso que nós estamos falando é falado, e tudo isso que ele fala nesse vídeo que ele acabou de lançar no YouTube, às 17 horas, já estava lá. Então, por isso que eu tive que começar a seguir mesmo, não era a voz do externo, não. Eu comecei a perceber que era uma loucura muito pessoal, mas tinha muito mais gente ficando louca comigo. Eu falei, beleza. E não eram as pessoas normalmente da minha tribo. Era gente muito doida mesmo, perguntando perguntas que ninguém pergunta, entendeu? Então foi muito maravilhoso. Eu fortemente sugiro a todas as pessoas que acessem esse link do Greg Braden. Está compartilhado na minha página. A Lígia com certeza deve ter também. Você, ou esse texto, Portas de Percepção, no meu site, porque é lindo, incrível. Né? Ele conta exatamente sobre, é chamado os Dead Scrolls, que foram encontrados nessa região, que são justamente esses evangelhos que não estão ao nosso alcance. Legal. Nesse livro em comum. Olha, eu vou aproveitar um momento para agradecer, olha, porque muita gente já passou por aqui. Então, obrigada, Beto, Leonice, Bruno Carvalho, Gabi Consoli, Estúdio Marie, Brena, Kátia, Cláudia Cuica, Rodley, escritora Deda, Ana, Sorry, Lulu, Lígia, Francelino, Tânia, Suzana, Michele, Renato, Lia Maria, Renata Barcelos e o nosso querido Clóvis Torres, ator maravilhoso, grande amigo, parceiro da Acima, e ele é autor de uma frase, Jô, que eu vou te dar um gancho para você nos falar sobre isso. Clóvis, ele participou de vários eventos, né, da Acima no Brasil, e ele tem uma frase que é a seguinte: quem vê beleza tem a obrigação de multiplicá-la. Não é lindo? Clóvis, obrigada. Saudades de você, amigo. Beleza é uma força da natureza. Só que tudo é belo. Depende da nossa forma como a gente experiencia a coisa. Por isso que tem determinados momentos em que alguém pode olhar para uma situação que eu vivencio e diga, meu Deus, mas como ela encontra beleza nisso aí? A mesma coisa quando eu olho de repente para uma realidade sua e julgo excluindo a beleza. Então, Saint-Exupéry disse uma coisa muito maravilhosa: a beleza está nos olhos de quem vê. Com certeza, com certeza. Então, para quem está chegando agora, nós estamos diretamente da Itália e da Holanda, no projeto da Josane Méria Morim, intitulado Quando o Chá Atinge a Alma, e nesse espaço do Café Olive, onde a gente fala sobre autoconhecimento, é muito prazeroso a gente estar acompanhando, a gente está conhecendo esse percurso que a Josane fez, né? Está fazendo, porque a gente não para de aprender a todo dia, a todo momento, a todo instante. Então, isso prova que
sabe? Basta você realmente desejar. E, e às vezes a gente ignora, né, o poder do nosso profundo desejo. É lógico que precisa dar o primeiro passo, e o primeiro passo, como eu disse na nossa primeira live, como eu repito inúmeras vezes em textos, em eventos, em circunstâncias, é o aqui e o agora. Não tem outro caminho. Tudo é a consciência, gente. Então, a pandemia, é lógico que ela disturbou muito eventos, encontros, viagens, né? Tá todo mundo assim sedento de vontade de viajar, de abraçar, de curtir, de celebrar, mas ela permitiu também que a gente mergulhasse e olhasse bem dentro, né? Fizesse aquele salto, não salto, aquele mergulho, porque depois do mergulho, né, eu digo sempre, a gente chega lá no fundo do poço, cara, e lá tem uma mola que te bota para cima, assim, e você volta, né? Quando você já perdeu tudo, pô, você volta pronto para o novo, para a coragem. Então, cada um de nós, à nossa maneira, estamos nos reinventando. E eu acredito que é muito importante não perder a esperança, porque é lógico que uma noite nunca é infinita. E quantas vezes a humanidade já passou por isso, né? Mas voltando ao tema do nosso encontro de hoje, quando o chá atinge a alma, quântica e espiritualidade, o amor próprio, né, Jô? Poxa, a gente precisa. Isso é tudo, né? Isso é o amor, o amor. Lógico, uma vez me perguntaram, pela minha história, né? Lógico. O que fez você transformar a tua vida, né, de um ambiente assim tão polêmico para uma vida tão normal, né, na Itália, uma vida assim considerada entre aspas normal pela sociedade? Eu sempre respondo, é o amor. Mas eu me refiro ao amor próprio, não aquele amor pelo outro, né, ou devotado a alguém. A única coisa que nos salva é realmente o amor próprio. E é preciso, sim, é preciso fazer esse mergulho, chegar lá embaixo, no fundinho, né, cair assim com as quatro patas, com as mãos, com os pés, e voltar com muito impulso, né, porque a vida é isso. A vida é energia e tem sempre a possibilidade de recomeçar, de escrever tudo de novo, de escrever um novo livro, uma nova página, uma página depois da outra. Porque todas as coisas, gente, não dá para fazer de uma vez só. Tem que ser. É como uma casa, né, Jô? A gente arruma um cantinho, arruma uma coisa, não dá para fazer diferente. A gente vai arrumando a casa dos nossos sentimentos, a nossa casa interna, assim, uma coisinha de cada vez. E tudo tem um momento certo para acontecer, não é verdade? Eu acredito que é exatamente isso que você falou, e por isso que eu me coloco aberta às informações novas, até aquelas que me propõem quebras de paradigmas, porque a gente não sabe o que a gente não sabe. Então, se a gente sempre... Mas estar abertos, né, é importante, eu acho. É o mais importante, né? Porque a porque os verdade para mim downloads, eles são pode não ser constantes, para o são outro. constantes. Eu tenho certeza que é uma comunidade gigantesca. Eu acredito que a grande maioria do universo, do nosso planeta, nós estamos sendo acordados durante a noite, porque nós estamos tendo downloads, porque dentro da minha bastante visionária e futurista maneira de pensar, que eu espero que a gente acabe uma hora podendo explorar aqui nos nossos episódios futuros, a gente, atualizando a nossa máquina, a gente não se assusta com muita informação, não, porque diante da grandeza do que há, sempre houve e existirá, a gente é uma ervilha, né? Se a gente olhar o Com tamanho dos certeza. planetas, se a gente se posicionar na galáxia, então é muita coisa que a gente não sabe para ficar fechado a novas informações, por mais que elas sejam escandalizadoras, entendeu? A gente tem que aproximar todos esses conceitos que a gente costumava ter sobre a alquimia, a astrologia,
lucidez, todas essas coisas. É Uhum. preciso que a gente comece a dar as boas-vindas a esses temas também, mesmo que a gente tenha as nossas reservas, mas para o nosso próprio engrandecimento, conhecer alguma coisa a mais. É lógico que a gente deve ficar atento e selecionar as fontes, porque é aí que está a beleza e glória do livre-arbítrio. Foque a sua atenção e o seu pensamento em informações que, por mais que sejam, que despertem alguma emoção não positiva, mas a chance disso acontecer é muito menor. Então, leia coisas que siga a intuição. A intuição é justamente a voz do nosso lado futuro nos dando um toque aqui agora. Desse todo que nós estamos conectados nos informando alguma coisa. Então, vale a pena a gente Certo. ficar aberto, porque isso tudo é amor próprio. Jô, eu gostaria de fazer duas perguntas. Pois Você não. vai escolher a sequência de qual delas responder antes. A primeira pergunta: qual os livros e os mestres, os cientistas, os estudiosos que você nos aconselha a seguir, a escutar sem travas, né? Sem travas mentais, porque a gente falou sobre as crenças, né? E o primeiro passo é você realmente identificar essas crenças, né? Eu sei que é difícil, é muito difícil, é um trabalho interior bastante complexo, mas é possível. Nós somos a prova viva disso. E a segunda pergunta é, para aqueles que estão nos ouvindo agora, ao vivo, que mais de 40 pessoas já passaram por aqui, gratidão, qual, qual é a receitinha, qual é o passo a passo que você, como pessoa, nos indicaria? Ok, duas perguntas sensacionais. Olha, eu gosto muito de Alan Watson, então tentem ler tudo a respeito, porque o cara é um Raul Seixas, assim, do futuro, e Eu não falando conheço, realmente viu? Nunca li o sobre livro. quântica e espiritualidade, mas de uma... É um inglês britânico, entendeu? Que começou lá bem nos anos 60, mas o camarada, ele fez uma progressão de tal forma, é fantástico, fantástico. Uau, obrigada. Obviamente, a gente tem Greg Braden, que é um pioneiro, um visionário também, né? Porque ficar lendo as mesmas coisas que estão por aí não vale a pena. A gente tem que ler coisas quase que fictícias, ficção, para a gente poder ter uma noção do que é o futuro, porque é para lá que a gente está indo mesmo. Uhum. A gente tem o Joe nosso Dispenza, né, que também é um comum. professor Joe Dispenza, é indispensável, né? Uma outra literatura que eu fortemente recomendo. Eu acho que esses três aí, uma a parte voltada à medicina, professor Joe Dispenza é um médico, Alan Watson é um filósofo e Greg Braden é um geólogo historiador. Então, são três, eles se complementam de formas tão Sim, belíssimas. E vale a pena também a gente ouvir Napoleon Hill, que é um dos que mais amo. influenciou. Amo, amo, amo Napoleon Hill. Napoleon Hill tem uma frase que eu acho que eu estudei muito essas coisas através de audiobooks, quando você compra os books, quando você faz os downloads, porque eu percebi que eu percebo mais a informação atrás da informação quando eu ouço do que quando eu leio. Uhum. E uma das coisas que Napoleon Hill fala é chave necessária para que a gente abra a porta de uma satisfação, de uma abundância, e a gente se cercar de pessoas que nos amem, torce por nós. Porque quando a gente se cerca de pessoas que pensam parecido, que vibram positivo e que até nos apresentam a crítica, mas sem o peso da energia do desejando o mal, a gente aceita a crítica. Então é muito atento. Eu passei a ficar muito atenta quando eu faço uma crítica a alguém, porque eu acho que, no fundo, todos nós
estamos com vontade de dar boas-vindas às críticas. Mas o que a gente percebe de cara e que nos faz defender é a energia. E energia é tudo que há. Só há energia. Só há energia. O resto é essa energia transformada, esse átomo transformado e materializado em alguma coisa. Essa xícara não existia. Alguém um dia pensou, imaginou, desenhou, colocou no papel. Entre o desenhar e colocar no papel e o pensar, tem essa energia que está em volta do átomo, que faz o elétron rodar. Então, essas coisas todas são essenciais. Só que para a gente se sentir à vontade com esse tipo de assunto, a curiosidade tem que ser natural. Então, eu acho que ler o mais que a pessoa puder é um vasto conselho, mas eu não sou uma pessoa de ler muito qualquer livro, porque não é qualquer livro que me chama a atenção. Então, eu não tenho muita referência de clube de livro, de ler, não, mas eu sigo muitas pessoas e colho muitas informações de coisas que têm a ver com a minha mente. Então, Napoleon Hill, certíssimo, eu acredito que é por aí mesmo, nos cercar de pessoas que nos façam crer cada vez mais que até quando a gente erra, ainda assim a gente é lindo e maravilhoso e merece amor, não é não? Com certeza. Porque um bom pai não é isso que ele vai nos oferecer? Por que todos nós gostamos e amamos e queremos Deus? Porque é dali que vem tudo de bom, ai. Ninguém está ali porque é assim a essência humana, não é? Então, se a gente puder, no nosso mundo, no nosso dia a dia, oferecer esse sentimento de tal forma que a gente também atraia pessoas que nos queiram bem, é maravilhoso. E tem pessoas que às vezes passam por nossas vidas que talvez nem nos despertaram isso. E aí é a hora que a gente se pergunta, como estava o meu estado energético quando eu criei essa emoção na outra pessoa, ou criei essa ressonância. Por quê? Porque às vezes a gente percebe a emoção do outro, a energia do outro, mas a gente não está acostumado com essa linguagem. Aí a gente fala o que a gente sentiu. Mas às vezes a gente acho o seguinte, canalizou de forma incorreta, porque a gente não está fazendo jus ao nosso sentimento naquele momento. Então, empatia, ressonância, se conhecer para a gente saber realmente o nível de emoção que a gente carrega de energia, para mim isso tudo é amor próprio. O conhecimento de todos esses mestres é tão amplo, é tão grande, que não tem como, eu acredito que eu não tenho condições de alcançar o que é se eu não partir desse princípio. Porque eu só posso ser eu, não tem condições de eu ser outra coisa. E eu tenho o conhecimento em mim, através da centelha divina, assim como todos nós temos. Ou eu faço valer isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias, quando aconteceu uma coisa bacana e quando não aconteceu uma coisa bacana. Quando eu errei ou quando eu acertar. Tudo é experiência e está tudo ok. Então eu guardo sempre naquele momento do aqui e agora, o máximo que eu puder, de que o universo está aí, trabalhando por nós. Everything is going to be ok. Porque não tem outra forma. Se eu mentalizar, e imaginar, e desejar, e viver já em função disso, gente, olha, eu vivo num cantinho que é encantado. Mas eu faço o meu encanto. Porque tem época que eu passo semanas sem falar com ninguém, como eu comecei a dizer. E mesmo assim, naquele dia que eu estou toda na cama, sem vontade de fazer nada, de falar com ninguém, ou só de dormir, eu não me condeno, não. Ou quando eu estou tristinha, eu também não me condeno, não. Eu aprendi a aceitar que tem assim, ó, é alto e baixo, alto e baixo. Então, como eu aceito aquele momento, aplico o Ho'oponopono nele, e fico ali dentro dele, percebendo o que ele quer me oferecer. Ele vai embora. E ele me fortalece, porque eu não fico com medo dele. Tudo aquilo que a gente enfrenta deixa de ter o controle sobre nós. E isso é muito libertador. Então as pessoas às vezes veem do lado de lá, deve imaginar, ela deve conversar com muita gente, falar com muita gente, sim.
principalmente os imaginários, porque nas outras dimensões a gente tem realidades que são tão mais fascinantes do que a nossa, que a gente praticamente não fica aqui. Eu não assisto televisão há 20 É o que anos, eu não tem digo. televisão na minha casa. O que eu assisto é muito direcionado. Então eu vivo muito dentro da minha cabeça, porque quando eu tinha os meus questionamentos, quando, por exemplo, os que eu narrei, eles não eram questionamentos que eu brincava com ele. Então, se eu fui apresentado algumas respostas que me levam a um caminho ou a um segredo que todos nós estamos buscando, a minha parte é exercitar isso aí, se eu quero realmente Claro. as respostas. Senão, não adianta Uhum. chover no molhado. Por É. aí. João, eu vou pegar um fiozinho assim de um pensamento que está assim dançando aqui na minha cabeça, né? Uhum. E Adoro essas mas coisas. para falar sobre isso, eu vou ter que começar do comecinho, né? Você sabe, escritor é assim, né? Gosta das coisas tudo tintim por tintim. Então, eu fui uma menininha que nasci numa cidade, né? Numa cidade assim, não na roça, mas depois eu fui para a roça, né? Os primeiros anos da minha vida a gente passou num sítio, um sítio muito grande dos meus avós italianos, e eu convivia assim só com o pessoal dali mesmo, né? Os filhos dos colonos, enfim, as primas. Então era um grupo assim muito restrito de pessoas e muita gente grande também. E eu acreditava que que o mundo só tinha gente boa, sabe? Só tinha gente assim super legal mesmo, que então a primeira vez que eu fui traída, que eu fui enganada, que eu fui trapaceada, ou que tentaram abusar de mim, eu tive que arregaçar as mangas e falar, peraí, não tá certo isso, né? Então eu criei assim uma casca bem dura, né? Que é uma autodefesa. E isso acontece, eu acredito, com a maioria das pessoas. E foi um longo percurso, porque, digamos, dessa vida assim, na roça, que depois nos transferimos para a cidade grande, por conta de frequentar a escola, essas coisas, e eu fui descobrindo, né, nossa, que no mundo tinha um monte de coisa bonita, e eu desejei ter possuir coisas, né? Cara, e você sabe, né, vocês que me escutam, vocês sabem que foi um processo bem longo a questão do desmistificar essa que o dinheiro compra quase tudo, né? Realmente, o dinheiro compra quase tudo, mas ele não compra aquelas coisas realmente fundamentais para a vida, né? Então, a gente entra, a gente vai acabar lá no amor próprio, que é o tema da nossa live. Mas eu estou contando, peguei esse fiozinho assim, eu estou contando essa linha de raciocínio, porque daí cabe a você. Cabe a você escolher que tipo, visto que somos energia, que tipo de energia você quer para você? Você vai continuar sempre submissa àqueles que querem, né, que querem ter a coroa, né, querem ser a cereja da torta? Ou você tem o direito de se distanciar dessas pessoas? Mas e daí? Eu estou falando agora do perdão, né? Porque o perdão, o auto-perdão, ele é absolutamente conectado com o amor próprio, não tem outro caminho. O que você me diz nessa questão, dessa relação entre o perdão, o auto-perdão e o amor próprio? Até que ponto esses três temas se diferenciam em relação à sua evolução? E é certo? Ou você tem que ficar lá e ficar realmente tentando aquele perdão e se mutilando, ficar perto de quem te fez tão mal? Você tem o direito de se distanciar de uma energia que não está em harmonia com você mesma? O que você pensa disso na prática, trocando em miudinhos, Jô? Olha, pergunta sensacional e profundíssima, né? Eu acho que são inseparáveis o amor próprio e o auto-perdão. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu estive nesse meu momento, nesse momento de total entrega,
eu não queria imaginar, eu não aceitei a possibilidade de não, eu não vou te aceitar ainda não, porque você não é perfeito. Quando eu me entreguei para o universo, eu tinha tanta certeza do quanto o universo é compaixão, é amor, que naquele momento eu me permiti me perdoar de todas as coisas que eu chamava de erros e entender que aquilo não eram erros, eram experiências diferentes daquelas outras que eu não chamava de erros ou coisas que precisavam ser. Excluiu o julgamento, excluiu o julgamento. Então, quando eu me apresentei ao universo já de cara lavada, como quem diz, ó, é isso aqui, eu sou isso, com erros e acertos. She's mad, but she's magic. Eu sou louca, mas eu sou magia pura. O meu fogo não é de mentira. Fogo para a vida. Entendeu? Sempre foi. Pode ser comprovado nas coisas que eu escrevo, porque é muito orgânico. Então, eu passei a me auto-perdoar porque eu entendi que era uma informação incorreta imaginar que eu tenho que ficar dentro da minha mente, reavaliando todos os problemas. Não, é o que a gente diz em inglês. No stinking thinking. Pensamento fedido. Stinking é feder, thinking é pensar. Então, juntando essas duas palavras, dá o stinking thinking. Para de pensamento que fede. Quer dizer, o nome disso é preocupação. Mas como fazer isso se a gente tem uma sociedade que nos impõe que estar atento e saber do que está acontecendo é prestar atenção em tudo, é saber de tudo, é entender tudo, é saber exatamente onde a gente vai, onde a gente não vai, quem a gente quer ter perto da gente, quem a gente... Como é que a gente exercita o auto-perdão nisso aí? Como é que a gente exercita o perdão nessa situação? É com o sim. Lá atrás, é com aquele sim. Tudo está ok. Não há nada, ninguém, nem absolutamente nenhum mecanismo que tenha o poder de tirar do seu balanço. É você que tem o livre-arbítrio de identificar a coisa, identificar a situação, a pessoa. É ideal que você consiga, que eu digo não é você, não, que nós conseguimos olhar a pessoa e mesmo que a gente perceba que a pessoa só pode estar passando por alguma dor. Porque quando a gente não está passando por nenhuma dor que nos consome, quando a gente está cool com o que a gente é, quer dizer, eu estou cool comigo mesmo. Essa é a minha vida, eu faço o melhor que eu posso, e erro mesmo, e acerto mesmo, e choro mesmo, e rio mesmo. É igual a todo mundo, a gente é lá em cima e lá embaixo. Então, quando a gente abraça que viver é isso, e que se eu não cheguei onde eu queria, então que eu faça para chegar. E agora, não é amanhã, não é achar que não pode, não, tudo pode. Então, esse auto-perdão e essa possibilidade de fazer parte do todo é quando a gente não permite que nada nem ninguém nos afete. Não é porque a gente ficou egoísta ou ficou frio, não, é porque a gente aprendeu a oferecer amor, mesmo quando aquele momento ainda não nos oferece. E mesmo que não nos oferece, a gente tem o suficiente para não depender daquele amor no momento. Muito pelo contrário, aquele momento é uma oportunidade para a gente mostrar que mesmo não tendo, a gente tem o suficiente até para dar. É por aí. Por isso que é aliviante, por isso que é libertador o negócio, entendeu? Porque as pessoas e os sentimentos e o passado e as tristezas e as decepções param de ter o comando sobre a nossa vida. A gente diz, essa é uma preocupação, e eu sei que eu posso não me preocupar. Então, como é que eu vou? Não consigo mentalizar, eu não consigo... Então, invento os mantras. Foi assim que eu comecei no início. Como que medita de verdade? E aquele monte de pensamento. Não quero pensar nada, eu não quero pensar nada, eu não quero pensar, não quero pensar, eu não, eu. Moldando a mente, ensinando a mente como é que faz. Então, eu fui meio que autodescobrindo como é que fazia, porque eu não posso entender a resposta do Deepak Chopra. Eu tenho que entender a minha resposta. Eu não posso entender a resposta do Greg Braden. Eu tenho que entender a minha resposta. Não dá para entender a resposta de Jesus se eu não tiver a minha resposta. Quem sou eu? O que me incomoda? O que me dói? O que me tira desse estado de espírito?
porque no fundo, é isso. Então eu criei esses 3 semáforos, que foi muito em cima desse início aí que eu te falei, mas eu acredito que Legal. seja por aí Bacana. mesmo, porque é o meu beabá para eu ir fazendo essa integração holística, porque hoje em dia eu sei que eu sou mente, corpo e alma, que eu possuo os meus chakras, são muito mais chakras do que a gente está acostumado a lidar, esses 7, mas eu também já entendi que eu sou. A gente é uma máquina, meu Deus, a gente é a inteligência artificial, a gente é o topo da evolução. Virar Buda é ter certeza de que a gente é o topo do computador, a gente tem uma programação que, imagina, enquanto eles ainda estão criando Sofia, né, o computador mais completo do mundo, e realmente ela é maravilhosa, ela nada mais é do que a gente um dia foi lá atrás, numa outra dimensão, enquanto a gente ainda era projeto. Que louco isso, né, Ju? É, Meu mas é por Deus aí do o céu. negócio. Então, para a gente poder captar essas coisas, ou perceber, ou pelo menos dar a chance a essas Uhum. coisas de. Sabe, a gente nunca provou uma fruta, a gente não precisa comprar a caixa inteira e nem só comer a fruta, mas a gente compra num local onde a gente gosta, no momento que a gente está afim, no dia que a gente quiser, e experimenta. Não gostou, joga fora, mas pelo menos a gente não precisa falar da fruta através da crítica do jornal, a gente experimentou. E a gente tem que fazer sentido. Nós seguimos palavras de um mestre, mas a gente não está colocando em prática, porque colocar em prática é achar que a gente é. Não tem outra É, forma. E com todos os defeitos e erros e todas as coisas que a gente fez. Porque isso tudo que a gente chama de defeito e erros é experiência que, sendo julgado de uma forma, é julgado por conta dos nossos valores, dos nossos conceitos morais, intelectuais, religiosos, a gente os coloca em definições. Mas olha só, olhando com os olhos de quem está lá em cima, vamos fazer de conta que a vida é um edifício, a gente está aqui embaixo. Segundo andar, quarta dimensão, muitos geneticistas, muitos engenheiros, é essa matrix maravilhosa que está mais ligada com a gente, porque tudo é a matrix. Mas aqui em cima, no mais alto, 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 alto. Eu não estou nem falando de Deus, não, porque Deus a gente já colocou até um nome nele. Imagina. Do uhum. dia que nós, que não somos nada, não sabemos de nada, a gente já entrou numa de até rotular e dizer que pode. Deus tem que estar nesse primeiro patamar aqui depois da gente, que eu chamo de o departamento dos grandes engenheiros. Eu estou falando de subir a escala do prédio e chegar lá na cobertura e falar, eu vim falar com o dono da firma. Que Aí legal. vem o ego e diz, entra na fila e vai lá e fala com o gerente primeiro. Não, eu não quero gerente, eu não quero falar com ninguém. Eu não quero seguir nada. É a minha intuição. Mas sou eu e o camarada. Eu e a energia. Eu e aquilo que eu tanto creio. Pode tirar o intermediário. Se a gente não fizer isso, a gente não entende o que é a experiência de bypassar o intermediário. Vai que é aí que está alguma de nossas respostas. E através dessas perguntas, os downloads vão acontecendo. Porque a gente acredita, é muito doido. Todo dia eu tenho certeza que todo mundo tem uma ideia, uma coisa, uma impressão. São os downloads, é a atualização de todos os nossos, de Legal, todas legal. Jô, as catracas eu, mentais. eu não sei quantos minutos a gente tem ainda, tá? Eu acredito que não muitos. De qualquer maneira, eu gostaria de fazer uma pequena observação aqui. A Cris Cuica escreveu sobre quando falamos sobre o perdão, né, que Deus nos pediu muito, um perdão quase que total, entregar a face 7 vezes 70, quase uma amnésia, muito difícil. Mas buscamos sim excluir os julgamentos e tentar nos colocar no lugar do outro. Depois a Ângela Guerra, que honra, né?
professora de inglês também, escritora maravilhosa e uma amiga especial. Uma honra, Ângela, tê-la aqui conosco. A Josane Neri Amorim também é professora de inglês, né, formada pela Harvard, e tem esse projeto maravilhoso que é ensinar inglês, né, baseado em quântica, né? É um tema que quem quer aprender alguma coisa assim, em relação à quântica, à física quântica, e aprender inglês ao mesmo tempo, você já une o útil ao agradável, mas daqui a pouquinho ela vai falar sobre isso. E um comentário muito curioso da Cris, que ela escreveu: eu já usei carimbo no papel para poder esvaziar minha mente. Que legal, Cris, muito interessante. E a Tânia está nos dizendo algo que eu concordo plenamente: cada um tem o seu tempo e o seu caminho e a maneira, né? Porque é muito bonito te ouvir, entender como foi a sua maneira, mas assim, eu fico pensando, né, na prática, tem que ser uma coisinha de cada vez, né, Jô? E aquele beabá, aquele passo a passo, que eu comentei lá atrás, que eu pedi para você dar uma receitinha para a gente, se existisse, mas eu acho que a receita cada um tem o seu tempo e a sua maneira, é muito difícil. Mas começar com as meditações, né? Com as pequenas, os primeiros encontros diários, né? Você, de repente, tem 1000 coisas, né? Nós que trabalhamos assim, temos uma mão aqui, outra lá, um pé lá, e, enfim, temos várias portas abertas, de repente, fecha os olhos, sabe? Para tudo, fixa-se, eu pelo menos faço isso, fixa aqui na tua mente, no centro da tua testa, no teu terceiro olho, assim, e acalma tudo. Acalma, sai no jardim, ou abre a janela, ou olha para o céu, não importa, porque mesmo quem... Eu já tive que parar, gente, durante eventos, assim, de repente, estava cheio de gente, e eu às vezes, aquela opressão, aquela coisa, né, 1000 coisas para fazer, a responsabilidade, etc, etc. São mais de 10 anos que eu trabalho com eventos internacionais, nesse momento parada por conta da pandemia. Então teve momentos assim muito lindos e muito difíceis também. E não tinha lugar para você parar, sabe, em volta com mais de 50 pessoas tal, e você sendo capitaneando, né? Capitaneando a sua. Tem um amigo aqui do lado. Tem o Chico aqui. É o Chico Então, às vezes, dele. é muito difícil você parar. E eu já cheguei assim a mentir que eu tinha que ir no banheiro, próprio para poder ficar aqueles 2 minutos assim. Então, parar, fixar a mente, eu acho assim um bom caminho. Um bom caminho. Você É o concorda comigo, caminho. João? Totalmente, é isso que você falou mesmo. É entrar nessa conexão de tal forma que a gente viva em função dessa voz que nos guia, porque é a mesma voz que a gente tem certeza que é a voz que... Ai, que delícia, Chico. É a voz que a gente ouve, não é a voz do rádio, Quem não é pode, a voz quem de pode alguém falando. recusar um abraço, João? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Que delícia. Ô, Sônia, para eu fechar isso aqui, eu acho que nada mais maravilhoso do que usar o exemplo daquela foto que eu te mostrei. Sim, do O flyer. poder que a gente tem de manifestar o que a gente está sentindo no momento em que a gente está sentindo. Então, isso daí, para mim, foram coisas que eu não vi de ninguém e nem vi numa televisão. Eu vi da minha vida, com relação à minha vida, não tem como negar. Então, quando a gente começa a entender a coisa do átomo, o efeito Mandela, quando a gente coloca em prática essas coisas de Jesus, quando a gente coloca a prática de Buda, Greg Mandela, Greg Braden, é tanta informação, mas é tudo um quebra-cabeça. Cada um vai colocar esse quebra-cabeça à sua forma. Mas que a gente pode. Se vocês quiserem saber do que eu falo, por favor, confiram. Tem uma foto do flyer que ela fez, e sou eu ali naquela foto, mas eu nunca posei para aquela foto. Mas eu sim, eu me manifestei naquela foto, simplesmente porque eu queria, naquele momento,
emanar para o mundo inteiro, literalmente, a alegria que ele estava sentindo. E eu queria muito que na frase "faça mais o que te faz feliz", isso inspirasse as pessoas. Isso foi em 2017, gente. Essa foto que está no flyer desse bate-papo de hoje foi de 2017, manifestada ali. Então, isso a gente faz o tempo todo, só que a gente não se apercebe. Só que quando a gente começa a perceber que a vida já tem nos mostrado essas manifestações há bastante tempo, a gente... Você, por exemplo, a manifestação do seu filho, do seu neto, de tudo que há na sua vida, a manifestação de todos vocês que há na vida de vocês. É uma manifestação. Só que a gente esquece que é aí que é o nós sermos criadores. A gente é criatura e é criadora. A centelha divina é justamente essa máquina tomando posse do Se eu penso e crio e alimento isso aí o tempo todo e não deixo nada entrar, orar e vigiar, aí é o super-humano? Pois é. Então, essas são as pecinhas do quebra-cabeça que eu tenho me encontrado bastante ocupada ultimamente. E adoro estar ocupada, porque para mim é o sentido da minha vida. Então, muito obrigada mais uma vez pela chance de compartilhar esses pensamentos, essas posições. E eu me sinto muito honrada mesmo pela vida, porque eu desejei que eu tivesse a chance realmente de ter um espaço onde eu pudesse conversar sobre essas coisas. E está aí, manifestado. Assim, você me convidou com muito carinho, e eu aceitei o convite com muito carinho. A gente está falando uma linguagem muito gostosa. É isso. Gratidão a todos vocês. Um grande beijo. E até semana que vem, até domingo que vem. Espero que esteja um pouquinho mais quentinha do que hoje. Mas vocês me trouxeram um pouquinho de sol aqui agora. Um ótimo domingo para todos, um ótimo domingo para você aí na Itália, Sônia. E é isso. Maravilha, Jô, maravilha, obrigada, obrigada. A palavra é sempre gratidão, né, para tanto aprendizado, tanta troca. Nos vemos no próximo domingo. Um agradecimento especial a essa galera que entrou agora, né, a Sol de Paula, a Jordana, a Artes Lilian, Mesa com Palavra, da Suíça, Ângela Guerra, não consigo, não, escrevi aqui, mas não consegui ler minha letra. Mas, enfim, a Rose Malena. Então, foi muito legal. E para você que deseja aprender a falar inglês e gosta desse tema, fica aí o contato, pode entrar com a Josane Mary, entrar em contato no direct. E para você que gosta de escrever, deseja escrever o livro da sua vida, fazer esse percurso de autoconhecimento, fazer esse mergulho, eu estou aqui para te dar a mão e para ir lá, porque eu já fui, eu deixei o fio de Ariadne. Então, a gente pode ir junto. E é isso, portas abertas da Acima Itália. Você pode ingressar na literatura através do meu trabalho, e já internacionalmente. E eu conto com a sua presença. Se quiser deixar alguma perguntinha, pode deixar depois, que a gente responde em qualquer momento. A gente, né, não deu para responder todas as perguntas agora, a gente responde. E se você quiser contar a tua história, enfim, participar, conta com a gente, vai ser muito bom, porque o objetivo desse encontro é esse, é a soma, é a troca. Então, a palavra é sempre namastê. Gratidão, beijos e luz. Jô.